Mais uma coisa importante, assim, acho que talvez a gente se aprofunde um pouco mais nessa parte. Existem tipos de carboidrato, velocidades de absorção diferente, né? E a gente também pode falar de tipos de proteína, tipos de gordura. Conseguimos nos aprofundar um pouquinho mais nisso daí? Sim, claro. Carboidrato, a gente tem algumas divisões, né? A gente tem carboidratos simples e complexos. Eu vou falar dessa forma, mas existem outras divisões dentro, né? Mono, di, enfim, mas assim, carboidrato simples... Não, tô brincando. Daqui a pouco tem esse conceito aí, não sei. Carboidratos simples e carboidratos complexos. Carboidratos simples são aqueles cuja velocidade de absorção é mais rápida, tá? Então, assim que eles são digeridos, a glicose ela já é liberada na corrente sanguínea de uma forma mais veloz, mais rápida. E aí a gente inclui isso, aqueles que têm ligações simples. Então, farinhas brancas, batata, arroz branco, o macarrão que o tapioca, Alex comia pra caramba. Isso, pão. Trigo, pão, enfim, coisas que são, que possuem na sua cadeia ligações mais simples, tá? E aí a gente tem os carboidratos complexos, que possuem muito mais ligações. E aí o corpo demora mais até quebrar essas ligações. E aí, por isso, a velocidade de utilização é um pouco mais lenta. Então, as fibras, né? Principalmente as fibras, a celulose. Então, a gente tem todos os vegetais. Quando a gente começa a colocar coisas mais não tão refinadas, como arroz integral, macarrão integral, etc., que a gente consegue manter as fibras, também acaba diminuindo a absorção. Então, entre carboidrato, a gente tem esses dois tipos. E aí, de suplemento, né? Malto e palatinose, acho que são suplementos bem claros em relação à velocidade de absorção. Maltodextrina bem mais rápido, palatinose um pouco mais devagar, pra gente sentir aquele pico de energia, né? Como se diz. Proteína. A proteína, como eu falei, ela é uma cadeia complexa, né? Então, o nosso corpo demora um pouco para digerir e para quebrar aqueles aminoácidos. E aí, depois inclusive, aí eu já posso entrar um pouquinho em proteína vegetal e proteína animal, né? Pode. Muitas pessoas referem se sentir muito pesadas depois de consumir proteínas animais, né? Depois de um churrasco, enfim, depois de refeições que envolvem grandes quantidades de proteína animal, justamente porque o corpo gasta muita energia para quebrar toda essa cadeia de aminoácidos que possui ali. Então, a proteína animal, ela tem uma cadeia de aminoácidos muito maior. E aí, por isso, a digestão é um pouquinho mais lenta, porque o corpo precisa, para conseguir absorver, quebrar tudo aquilo. E também porque tem um pouco mais de gordura junto, será? Normalmente tá mais associado, Sim, né? tem gordura também. A gordura, ela demora um pouco mais até ser absorvida, né? Mas falando especificamente de proteína... Da proteína. Essa é a principal diferença entre as proteínas vegetais e as proteínas animais. Mas é uma cadeia muito maior ou ela é meio envelopada? Algumas... Tô sendo muito bem específico porque a bioquímica. gente quer... Não precisa. Não, mas tem dos dois tipos, tá? E aí o nosso corpo gasta mais energia pra quebrar aquilo. Tá. Por isso, muito associado, né? Pessoas quando comem churrasco querem depois dormir, querem ficar mais deitadas, porque o corpo tá gastando aquela energia, precisa concentrar circulação sanguínea e tudo mais no intestino, e aí fica mais difícil de fazer outras atividades. E proteínas vegetais têm cadeias proteicas menores. Então, tem uma quantidade menor de quebra de aminoácidos para acontecer. Então, a pessoa pode se sentir mais leve depois de consumir uma refeição basicamente formada por proteínas vegetais. Tá? E aí, de gordura, a gente tem principalmente gorduras saturadas e insaturadas. Gorduras, e isso tem essa denominação principalmente pela cadeia de ligação, né? Então, existem algumas cadeias diferentes. Gordura saturada não é uma gordura benéfica para o nosso corpo. Então, a gente encontra bastante, isso é até legal de falar, né? A gente tem bastante na banha de porco, a gente tem bastante em alguns óleos, a gente tem bastante gordura saturada no óleo de coco. Então, isso é uma briga também, né? Então, não são coisas muito interessantes de ser adicionadas em dietas de pessoas, principalmente com algum tipo de problema no perfil lipídico, porque são alimentos que têm muita gordura saturada, né, em sua base. Então, guidelines de doenças cardiovasculares não recomendam de jeito nenhum o consumo de banha de porco ou óleo de coco como um alimento frequente. E aí a gente tem as gorduras insaturadas, onde entra ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que são gorduras associadas a efeitos mais benéficos para o nosso corpo, principalmente à saúde cardiovascular. Então, a gente tem esses dois exemplos bem distintos, né, de gorduras. Aquelas que não são tão indicadas para problemas cardiovasculares e aquelas que a gente consegue consumir e a gente tem um aproveitamento melhor, que inclui chia, linhaça, azeite de oliva, essas gorduras que são realmente mais positivas. Atum, né, aquela gordura ali, o óleo do atum em lata.
O salmão que não é o salmão, o salmão de cativeiro. que é difícil de ter aqui no Brasil. Olha, e por que tem tanta briga nesse lance da gordura, assim, sabe? Eu sou um cara que eu acho interessante o tipo de dieta paleo, tá? Mas não dieta paleo no excesso de consumo de proteínas, de só comer carne. Eu gosto mais de uma ideia de dieta natural, se eu fosse pensar assim. E eles preconizam muito a utilização de alguns tipos de gordura saturada, né? Por que tem essa discrepância literária, assim? Não sei Existe essa discrepância ou é só uma briga entre o mundo acadêmico e o mundo... É mais essa tua opção. Uhum. De evidência, assim, eu gosto muito de seguir diretrizes, né? Sim. E aí a gente não tem nenhuma diretriz que indique realmente esse consumo de gordura saturada com segurança. É aquilo que eu falei, né? Pode ser que tenha um trabalho ou outro, de uma forma mostrando, mas o consenso literário diz que não. Exatamente.